O que é LOA? Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual é o instrumento que compreende o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das empresas estatais. É nessa lei que se estima a receita e se fixa a despesa que a administração pública federal está autorizada a realizar num determinado exercício. Como instrumento de execução do planejamento governamental, a LOA deve ser compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro a que se refira e com o plano plurianual aprovado para o período. Qual o prazo para que o projeto da LOA seja encaminhado ao Congresso Nacional? O projeto de Lei Orçamentária Anual deverá ser encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional até 31 de agosto do ano anterior ao que se refere e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. O que é parecer preliminar ao projeto de LOA? O relator geral do projeto de LOA apresentará relatório preliminar que, aprovado pelo plenário da CMO, constituirá o parecer preliminar, o qual estabelecerá os parâmetros e critérios que deverão ser obedecidos na apresentação de emendas e na elaboração do relatório do projeto pelo relator geral e pelos relatores setoriais. Esse relatório preliminar pode ser emendado pelos parlamentares e comissões permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Compõe-se de duas partes. A primeira parte, geral, apresenta análise das metas fiscais, exame da compatibilidade com o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal, avaliação das despesas por área temática, incluindo a execução recente, entre outros temas. A segunda parte, especial, contém as regras para a atuação dos relatores setoriais e geral e as orientações específicas referentes à apresentação e apreciação de emendas, inclusíveis de relator. Como se dá a apresentação de emendas à despesa do projeto de LOA? As emendas aos anexos de despesa do projeto de LOA podem ser apresentadas por comissões permanentes da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, pelas comissões mistas permanentes, pelas comissões diretoras de cada casa, até 8 emendas por comissão, sendo 4 de apropriação e 4 de remanejamento, e por bancada estadual, número variável, conforme o tamanho da bancada. As emendas de bancada estadual de execução obrigatória serão apresentadas até o limite total de 1% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo. Além disso, podem ser apresentadas emendas individuais de execução obrigatória, no montante 2% da receita corrente líquida do ano anterior ao da proposta. Cada parlamentar pode apresentar até 25 emendas. Todas as emendas deverão ser apresentadas, sempre que possível, em meio eletrônico e terão a assinatura do autor substituída por autenticação eletrônica, segundo as normas e procedimentos fixados pela CMO. Serão aceitas apenas emendas apresentadas por parlamentar que estiver no exercício do mandato no dia de encerramento do prazo de apresentação de emendas. Como é dividido o projeto de LOA? A fim de facilitar sua apreciação, o projeto de LOA é dividido em 16 áreas temáticas, a saber: 1. Transporte, 2. Saúde, 3. Educação e cultura, 4. Integração nacional, 5. Agricultura, pesca e desenvolvimento agrário, 6. Desenvolvimento urbano, 7. Turismo, 8. Ciência, tecnologia e comunicações, 9. Minas e energia, 10. Esporte, 11. Meio ambiente,
12. Fazenda e planejamento. 13. Indústria, comércio e micro e pequenas empresas. 14. Trabalho, previdência e assistência social. 15. Defesa e justiça. E 16. Presidência, Poder Legislativo, Poder Judiciário, MPU, DPU e Relações Exteriores. O relatório de cada uma das áreas temáticas é elaborado pelo respectivo relator setorial. Como se dá a apreciação do projeto de LOA? Recebido o projeto de LOA na CMO, cabe a esta realizar audiências públicas para discutir a proposta encaminhada. É designado um relator da Receita, a quem cabe avaliar a receita prevista pelo Poder Executivo no projeto, emitir parecer sobre as emendas à receita e sobre renúncia de receitas ao projeto, e apresentar suas conclusões no relatório da Receita, a qual deve ser votado na CMO. A CMO faz a divisão do projeto de LOA em 16 áreas temáticas para fins de exame da despesa, cujos relatórios ficarão a cargo dos respectivos relatores setoriais. Após aprovado o parecer preliminar, seguem-se as fases setorial e geral da apreciação do projeto de LOA. O que é a fase setorial de apreciação do projeto de LOA? Os relatores setoriais elaboram relatório acerca de sua área temática, devendo observar os limites e critérios fixados no parecer preliminar. O relator deve verificar a compatibilidade do projeto com o PPA, a LDO e a Lei de Responsabilidade Fiscal, a execução orçamentária recente e os efeitos dos créditos adicionais dos últimos 4 meses, bem como emitir parecer acerca das emendas relativas a ações que constem em sua área temática, fazendo a distribuição de recursos. Os relatórios setoriais são votados separadamente na CMO. O que é a fase geral de apreciação do projeto da LOA? Após a aprovação dos relatórios setoriais, é tarefa do relator geral sistematizar e compilar as decisões setoriais em um único documento, o relatório geral, podendo propor acréscimos e cancelamentos aos valores aprovados pelas emendas coletivas de apropriação nos pareceres setoriais. O relatório geral conterá ainda o parecer acerca das emendas do texto e das emendas de cancelamento. A apreciação do relatório geral somente poderá ser feita 3 dias úteis após a sua distribuição, salvo deliberação de maioria absoluta dos membros da CMO. Esse relatório geral será submetido à CMO para votação. A seguir, o texto e os anexos aprovados pela CMO serão encaminhados ao plenário das 2 casas, que deliberarão em sessão conjunta. Aprovados, a mesa do Congresso Nacional encaminha o autógrafo do texto definitivo e respectivos anexos ao Presidente da República para sanção. Como podem ser apresentados destaques ao projeto de LOA na CMO? Eles devem ser dirigidos ao projeto de lei para restabelecimento de dispositivo ou parte de dispositivo suprimido, ao substitutivo para supressão de dispositivo ou parte de dispositivo, a emenda ao projeto de lei para incluir dispositivo, por meio de aprovação de emenda com o voto do relator pela rejeição ou aprovação parcial, ou a emenda ao projeto de lei para excluir dispositivo, por meio de rejeição de emenda com o voto do relator pela aprovação ou aprovação parcial. Os destaques podem ser apresentados por membro da CMO, por coordenador de bancada estadual ou membro da CMO por ele autorizado, ou por presidente de comissão permanente da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou membro de comissão autorizado pelo respectivo presidente.